A paz do Senhor, igreja. Quero saudar também os irmãos que estão conosco, acompanhando através das redes sociais. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estamos hoje encerrando a série de sonhos. 8º dia, né? Nós já vimos passar Jacó, Daniel, José. Vamos passar vários homens que sonharam. E aqui também tem gente que sonha, amém? Tem alguém que sonha aqui? Irmãos, os sonhos. Hoje nós falamos em sonhos, mas existem dois tipos de sonho. Existe o sonho natural, que é um desejo nosso, que não é um sonho de Deus. É um desejo nosso de conquistar alguma coisa, de ser alguém, de alcançar metas específicas, determinadas por nós. E existem os sonhos mesmo, que são realidades de Deus, que Ele quer transformar em realidades nossas. Amém? Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, vamos ver se é isto mesmo. Fala sobre Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. Verso 1 a seguir. Todos acharam? Nos diz a palavra: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu. E sei que lá o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não. Não me gloriarei senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Só até aí. Irmãos, aqui Paulo, ele fala sobre sonhos que Deus lhe dera, né? E é interessante que ele procura se eximir como pessoa, como figura central da revelação, ou da visão, ou do sonho, porque ele não quer se exaltar, porque ele carrega sobre si um espinho na carne. Agora, esse espinho na carne, ninguém fala com certeza o que seria, mas eu acredito em mim, no meu entendimento, que o espinho na carne que Paulo carregava era emocional, porque ele era um matador de crente, e ele teve que conviver com isto, em saber que ele, lá no capítulo 7 e 8, ele esteve envolvido na morte de um dos grandes homens que surgiram, que foi Estevão. Então ele começa a falar sobre os sonhos, e quando ele começa a falar sobre os sonhos, ele procura se colocar de lado, porque ele carrega sobre si uma marca de perseguidor do Evangelho. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus, aprove a Deus chamar um perseguidor
para se tornar um perseguido pelo amor da palavra de Deus. Amém? Os sonhos e visões, irmãos, é uma maneira que Deus separou ou escolheu para manifestar o seu poder, para manifestar o seu desejo, para manifestar o modo em que Ele deseja que nós vivamos, que nós trabalhemos, que nós creiamos e muito mais do que isso, uma maneira de mostrar a maneira de nós vencermos. Amém? Só que é o seguinte, para nós falarmos sobre sonhos e sobre visões, nós precisamos ter experiências com elas, né? Precisamos ter experiências com ela, e Paulo tinha. Paulo teve a experiência. A experiência de Paulo foi interessante, que começou com uma visão. E Deus, Ele trabalhou de uma... Deus é maravilhoso, que em poucas horas ou em poucos dias, Ele realizou 2 visões. Ele fez Saulo jejuar por 3 dias. Olha o que Deus faz, um perseguidor. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, a Bíblia nos diz que Saulo, com desejo de morte aos cristãos, ele pega a carta para Damasco. Ele segue em direção a Damasco para destruir os crentes. E lá em Damasco, o próprio Jesus Cristo aparece ele em visão. E a Bíblia nos diz que num clarão mais forte que o sol do meio-dia, ele aparece e fala com Saulo, perguntando a Saulo: por que você me persegue? E Saulo questiona quem é ele. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quem te ensinou a recalcitrar contra os aguilhões? Ou em outras palavras, quem te ensinou a fugir da direção que eu te dei? Primeira visão de Saulo. E olha que interessante, Deus, através de Jesus, se revelando a um ímpio. Até então ele era ímpio. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E Saulo cai com as suas visões perturbadas, ele já não enxergava mais, ele fica por 3 dias sem comer. Ele jejua, ele começa jejuando. E nós vemos a segunda visão, quando Deus fala com Ananias e diz: vai até a rua chamada direita e ora por alguém. E ele explicita por quem ele tinha que orar. E Ananias olha para ele e fala: Senhor, espera aí, esse homem é matador de crente, esse homem é um homem que faz estrago. Então nós vemos aqui Deus, em pouquíssimo tempo, mostrando uma visão para Saulo, e o transformando num crente, fazendo-o jejuar e consagrar a sua vida. E a segunda visão, nós vemos Deus usando alguém para ir até lá e orar por Saulo, que a partir daquele momento o Senhor dizia: a partir de hoje, aleluia, aquele que era perseguidor será o grande homem pregador para grandes homens, para reis, para grandes ministros, será alguém especial na minha obra. Visão de alguém. É Paulo falando aqui no livro de Coríntios sobre alguém que teve uma visão logo de princípio. E Deus, Ele é assim. Ele usa as visões, os sonhos, para nos preparar para coisas maiores. Eu me lembro, quando há muito tempo atrás, Deus, Ele falava comigo. E é interessante o trabalhar de Deus, bispo, pastores, irmãos. O trabalhar de Deus é interessante.
Todos sabem que eu tive um problema de acidente. E neste acidente aconteceram 3 situações inusitadas. Eu sofri o acidente. Deus me deu uma visão antes do acidente. 2 dias seguidos, um dia eu estava no velório, era Deus, e o caixão vazio era Deus me preparando para algo que o diabo queria fazer, mas eu creio e posso constatar que o meu Deus, o teu Deus, Ele transforma a maldição em bênçãos. Não era para eu morrer, era para solucionar um problema que eu tinha e precisava de solução, e eu não tinha como fazer. Satanás queria a minha morte, mas Deus queria provar que Ele é na minha vida. Sofri o acidente para a morte, caí de cabeça, perdi a audição, quebrei o braço em 2 lugares. Eu só me lembro quando eu estava entrando no hospital, todo torto, saindo sangue pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Onde tinha buraco na minha cabeça, saía sangue. Mas Deus estava comigo. E qual a finalidade disso? Passaram-se os dias, os tempos, e eu questionando a Deus, e eu fui até um advogado. E agora o advogado, depois da primeira visão que eu tive, o advogado me entrega uma profecia sem saber. Olha como Deus trabalha. Ele dizia para mim: daqui vai sair a sua casa. O tempo passou, igreja. Quando estava próximo do 7º ano, eu tenho um sonho, profecia, visão, profecia, e agora um sonho. E nesse sonho, eu entrava com o meu carro, eu não tinha carro, numa garagem de uma casa que eu não conhecia, também não tinha casa. Eu não entendi, mas eu sei que meu Deus opera e meu Deus trabalha. Quando chegou no 7º ano, o advogado me ligou: é o seguinte, seu dinheiro saiu. Aleluia, Jesus. E eu fui com ele, assinamos os papéis. Eu e a pastora Marisa falamos: vamos procurar a casa. Eu sou um dos moradores mais velhos de Bom Sucesso. Tenho só 58 anos de Bom Sucesso. E aquela casa eu não conhecia, por incrível que pareça. A gente anda para lá e para cá. Aí nós paramos numa casa, o rapaz falou: nós temos essa casa para vender. Eu entrei no portão da casa, olhei, falei: não acredito. O que foi essa casa? É a casa que Deus me mostrou em sonhos, entrando com o nosso carro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, fazia 1 ano que a casa estava à venda. Passaram mais de 10 pessoas para comprar a casa. Mas existia uma visão, existia uma profecia, existia um sonho, e aquela casa era minha. Era minha. O que é teu e ninguém pode tomar. O que é teu, Deus está preservando e reservando para você. Mas só pode testemunhar quem viveu. Eu vivi. Por isso que Paulo fala, eu não sei se esse camarada foi em sonhos ou em visão, mas ele começa a testemunhar desse camarada, só que ele não queria glória para si. Ele queria que as pessoas soubessem, mas que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. E para que servem os sonhos, irmãos? Como eu já disse, é para preparar. Outra feita, eu vou testemunhar sobre a minha vida e depois nós vamos entrar na palavra. Uma madrugada, meia-noite, por 3 vezes, eu sinto o anjo do Senhor me chacoalhar. E ele falando: levanta e ora. E a gente é teimosinho, né? Eu estava com sono, cansado.
Depois de um dia subindo e descendo em telhado, e virei para o outro lado, ele disse: levanta e ora. E eu deitei e virei para o outro lado. Aí a terceira vez ele chacoalhou: levanta e ora agora. São visões que Deus faz com finalidades específicas. E às vezes Deus te chama, às vezes Deus me chama, nos chama para um livramento, para interceder por alguém que está num laço de morte, para interceder por alguém que precisa naquele momento tomar a última ou a principal decisão da sua vida. E era mais ou menos 5 para meia-noite, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar, e Deus falou: ore por determinada família. E eu comecei a orar. Orei até 00:20, mais ou menos, e me deitei. Eu quero dizer para você nesta noite, nesta manhã, neste dia, não sei a hora que alguns vão ouvir, quando Deus te revelar alguma coisa, faze-o, não demore. Isso pode custar uma vida. Você crê nisso? Isso pode custar uma alma. Eu orei, deitei-me e dormi tranquilamente. No domingo à noite, eu estava na igreja, uma jovem veio falar: eu não sei o que aconteceu ontem. Falei: por quê? Ela falou: meia-noite, estava todo mundo dormindo, meu irmão estava dormindo, o outro irmão meu pegou uma faca, levantou-se, foi até onde ele estava dormindo e levantou a faca para esfaquear o outro. Olha a responsabilidade que Deus nos dá. E quando ele levantou a faca, ele sentiu uma dor insuportável, uma dor terrível, que ele não conseguia parar em pé. E eu perguntei que horas que era. Ela falou: por volta de meia-noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu disse para ela: sabe, eu sei o que aconteceu. Meia-noite, eu estava orando pela sua família. Deus estava entrando com um livramento de morte. Amém? Irmãos, Deus usa o sonho com 3 propósitos. Primeiro propósito, Mateus 2:12, para alertar e dar indicações. Aqui nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 2, verso 12, quando os 3 reis magos foram ter com Jesus, conhecer o menino que nascera. E o rei, dando uma de esperto, pediu para que eles fossem visitar a criança e, retornando, convidasse o rei para levá-lo até onde estava a criança. Então aqui a Bíblia nos diz que quando eles receberam essa informação, Deus então deu a eles uma visão de que eles deveriam mudar o caminho, alterar o caminho de retorno, para que o rei não pudesse ter acesso ao menino, porque a intenção do rei era destruir aquele que fora escolhido para ser, não aqueles dias, não nos nossos dias, mas ele vai assentar-se no trono de Israel. Então, um dos primeiros propósitos é direcionar a nossa vida.
Um dos primeiros propósitos de sonhos é direcionar a nossa vida. Segundo propósito, revelar uma profecia. Como aconteceu no caso de José, no capítulo 37 de Gênesis. Deus estava revelando uma profecia que aconteceria mais ou menos pelo menos uns 10 ou 15 anos depois. Mas Deus estava revelando para José: ó José, começou a dar sonhos, onde nós já ouvimos aqui falar nesta semana, sobre os fechos de José, sobre o sol e a lua e as estrelas. Era um sonho de um acontecimento vindouro. Então, às vezes, Deus ele nos dá sonhos, como aconteceu comigo. Um sonho, uma profecia que demorou 7 anos para se cumprir. Depois ela se tornou um sonho, depois uma visão, e para a glória do nome do Senhor ela se completou com a minha vitória. Então o segundo propósito do sonho é para revelar uma profecia para que irá acontecer. Então às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos mostra em sonhos, e nós partimos por caminhos diferentes, porque não buscamos a interpretação. E é importante que você, meu irmão, minha irmã, comece a buscar o dom de interpretação. Porque assim como Deus dá sonhos, Ele dá a interpretação, como Ele deu a Daniel, como Ele deu a tantos homens, como Ele deu ao próprio José. A Bíblia nos diz no livro de Joel, o capítulo 2, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens teriam visões. Então é uma promessa que já aconteceu. No livro de Atos, no capítulo 2, já aconteceu. E às vezes eu olho para a igreja e eu fico pensando: onde estão os dons espirituais? Onde estão o dom de revelação? Onde estão os dons de interpretação das línguas, de discernimento de espíritos? Sim, igreja, dons de discernimento de espíritos. É algo que nós precisamos urgentemente. Nós às vezes estamos rodeados de pessoas que são instrumentos na mão do diabo, e nós não entendemos, não sabemos o risco e o perigo que nós estamos correndo. O inimigo é astuto, ele trabalha de uma maneira tremenda para derrubar, para destruir a sua vida. Eu me lembro que quando nós trabalhávamos em Pinheiros, eu, Bispo Márcio, irmão Marcelo, nós saímos para a rua, e um rapaz, ele veio e falou: é o seguinte, eu preciso de 50 metros de cabo. Eu falei: eu não vou te dar 50 metros de cabo. Não, mas eu preciso fazer um bico. Não, eu não vou te dar, não é meu, é da empresa. Eu vou pegar algo da empresa e vou te dar. Complica você e eu? Não, não vou te dar. Pô, mas eu preciso. Eu falei: compra. Tranquilo, voltei para a firma, trabalhamos sossegadamente. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, esse rapaz ele sai contando para todo mundo que me viu embriagado, caído na porta de um boteco. É para você ver, o diabo está à espreita, mas o teu testemunho fala por você.
Amém? O teu testemunho fala por você. E tudo isto, igreja, Deus ele revela quando nós estamos em espírito. Deus ele revela quando nós estamos na presença dele. Aleluias, quantas e quantas vezes Deus me mostrou o que haveria de acontecer uma semana depois, 2 dias depois. E quando eu chego na firma, está aquele bafafá e o pessoal comentando. Aí o rapaz do almoxerifado, Gerson, ele olha para o povo e fala: meu, vocês são xaropes, vocês são loucos. Esse cara é pastor, eu nunca vi ele tomar um copo de cerveja. Como que ele vai estar caído dentro de um boteco, sendo que o camarada mora lá na Zona Sul e o outro mora em Bom Sucesso? O meu testemunho falou por mim. O teu testemunho fala por você. Aleluias. Mas para isso nós precisamos estar preparados. E são armas que Deus usa, igreja, para abençoar o seu povo. Terceira propósito, para encorajar uma pessoa ou um grupo. Lá no livro de Juízes, no capítulo 7, Deus havia chamado Josué, Gideão, para enfrentar um exército gigante com 300 homens. O exército inimigo era 10 vezes maior quando ele estava com 30. E Deus deixa ele com 300 homens. E Gideão creu. Não foi o homem que chamou. Eu quero dizer para você, não foi o homem que te chamou, não foi o pastor quem te chamou, não foi o presidente, não foi o governador, foi Deus quem te chamou, te escolheu, te deu graça, te deu autoridade, e Ele vai te dar uma estratégia. Mas de que jeito Deus vai me dar uma estratégia? Não importa de que jeito, igreja, Deus vai fazer. Irmãos, há algum tempo atrás, nós fomos tirados de um ministério, de uma direção de uma igreja. Eu fiquei triste na época. E falei, eu não volto mais para lá. Mas eu havia dito para o pastor que era representante, falou: ó, esse que você está colocando aí não vai durar 3 anos. Por quê? Falei, espere, o tempo dirá. 2 anos e meio, aquele pastor saiu de lá. E numa encrenca terrível. E uma certa noite Deus me chama em sonhos e me coloca numa mesa junto do obreiro que me tirou de lá. E nós comemos e bebemos juntos. Aí eu me lembrei do salmista. Me lembrei do salmista que ele dizia: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus faz isto, igreja. E eu disse para a pastora: vão chamar a gente de volta. O sonho é um prenúncio de um acontecimento futuro. E se passaram 2 meses, vieram atrás de mim. Porque Deus, Ele é Senhor na nossa vida. Quando Gideão, ele sai, ele vai dormir, e ele está fazendo o seu planejamento, mas crendo em Deus. E no meio da madrugada, Deus usa o inimigo. Olha como Deus é tremendo. O povo estava no arraial, e Gideão, ele manda os seus moços, um dos seus guardas, sondarem o arraial do inimigo. E quando o moço está sondando o arraial do inimigo, ele ouve uma história. E 2 moços
dois soldados inimigos, eles começam a comentar: olha, eu tive um sonho. E ele começa a contar um sonho. E ele disse: olha, o sonho que eu tive era com respeito a Gideão, com respeito ao exército inimigo. Irmãos, olha que Deus maravilhoso. Deus usando o inimigo para transmitir um sonho ao soldado de Gideão. E através deste sonho, Deus livra e dá graça e dá autoridade para que Gideão pudesse agir em meio ao exército, em meio aos inimigos. Gideão não precisou lutar, porque a peleja não era dele. Você não precisa lutar, porque a peleja não é tua. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa colocar na posição. Aleluia. Precisamos nos colocar na posição. Visões de Paulo. Atos 9, de 1 a 6, Jesus se revela a Saulo num facho de luz resplandecente e ordena que entre na cidade. Aleluia, Jesus. E ali Deus revela a ele. A primeira visão para Paulo era uma obra missionária. Paulo teve de noite uma visão em que se apresenta um homem de Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então os sonhos e visões, eles têm um propósito específico. Quando vem de Deus, ele não se perde, ele não cai por terra. Quando Saulo agora se transformado em Paulo, lá no capítulo 16, Deus lhe mostra em visão um homem e traz a ele a visão missionária, convidando-o para atravessar a cidade, para atravessar a nação e pregar numa cidade onde necessitava que Deus operasse. Amém? Da necessidade de pregar o evangelho. Atos 18, 9, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Então a segunda visão é a visão da necessidade da pregação. Deus aparece a Saulo e lhe dá uma visão de que ele precisava ir, de que ele precisava caminhar, de que ele precisava realizar a obra. Então quando Deus ele se revela em sonho, irmãos, em visão, sempre há necessidades específicas. Eu quero dizer para a igreja, hoje eu estava conversando com o pastor no carro. Nós estávamos conversando sobre a Deus é amor. Uma igreja abençoada. E eu quero falar sobre coisas que nós precisamos começar a trabalhar em cima. A igreja Deus é amor é uma igreja que especializou-se em oração, em expulsar demônios. Eu me lembro quando nós estávamos dirigindo a igreja em Bom Sucesso, tinha bastante gente desempregada. E nós traçamos um plano, nós traçamos uma estratégia para Deus abrir portas de trabalho. E a igreja começou a orar neste sentido. E passaram-se poucos dias, a maioria do povo estava empregado. Deus age, Deus opera de acordo com a sua fé. Estávamos na igreja em Arujá e estava chovendo todos os dias e nós temos um trabalho programado. E eu disse: no dia do nosso trabalho não vai chover,
pessoal falou: está chovendo todo dia? Não vai chover. A fé, Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Irmãos, choveu a semana inteira, e no dia do trabalho o sol raiou, porque Deus é Deus na nossa vida. Quando nós declaramos e buscamos alguma coisa de Deus e cremos que Deus vai fazer, Ele faz. São visões, são sonhos e revelações e profecias que Deus entrega à igreja, mas nós precisamos começar a entender que nós precisamos traçar prioridades na nossa vida. Pastor, mas como assim? Irmãos, eu teve uma época que eu estava desempregado, eu era jovem ainda e estava difícil arrumar emprego. Eu falei: eu vou jejuar, e Deus vai trabalhar. Vou jejuar por um emprego. Eu comecei a jejuar na quinta e fiz 48 horas de jejum ininterruptos. 48 horas de jejum completo. Comecei na quinta e entreguei no sábado. E sabe o que aconteceu, igreja? Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira eu já estava trabalhando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos dá visões, Deus nos dá sonhos, mas nós precisamos trabalhar em prol do que Deus nos dá. Estávamos numa época em Arujá, muitos roubos, muitos assaltos, e nós profetizamos: esta semana nós vamos orar, e aqui no bairro vai acabar o assalto. Irmãos, nós começamos a orar, e os assaltos diminuíram, só 90%. Então Deus dá visões para nós, Deus dá sonhos para nós, mas nós precisamos começar a buscar o complemento. Precisamos buscar a comprovação, precisamos buscar a confirmação do que Deus tem para a nossa vida. Estamos encerrando hoje uma série de palavras sobre sonhos, sobre visões. Eu quero dizer para a igreja que isto não ficou no Velho Testamento, isso não ficou nos tempos dos apóstolos. Nós precisamos sonhar, precisamos ter visões, precisamos crer e colocar metas para alcançarmos. Precisamos declarar metas para a nossa vida. Não existem coisas impossíveis. Os irmãos não sabem, mas eu estou trabalhando, muitos não sabem, eu estou trabalhando com o nosso pastor Rui, na empresa dele. Eu estava há 24, quase 30 anos trabalhando com manutenção de condomínios, instalação de antena e outras coisas. E 4 meses atrás eu disse para a mulher: eu sonhei que eu estava trabalhando numa metalúrgica. Eu queria sair da minha área? Não queria, irmãos. Não queria sair, não. Não sei porque o pastor Rui me chamou para trabalhar lá. Não sabia porquê, não sei por que eu estou lá, mas eu sei que Deus está trabalhando. Tenho tido a oportunidade de falar de Deus ali. Ontem eu estava conversando, ontem não, sexta-feira eu estava conversando com um dos funcionários, que a gente conversa de vez em quando, e ele é dado a macumba. Há 10 anos ele serve ao diabo. Mas eu sei que no decorrer desses dias ele veio me dizer que já está indo para a igreja, já está congregando numa igreja perto da casa dele. Irmãos, Deus tem a sua maneira de agir e trabalhar, e mais do que isso eu profetizei na vida dele. Quem aqui crê em profecia, em revelação, em visão?
Eu profetizei na vida dele em nome de Jesus. O que você não ganhou em 10 anos na macumba, em 5 anos Deus vai te dar em dobro. Vai te dar. Deus vai te dar porque Ele é Deus. Entrega a sua vida. Entrega a sua vida e creia que Deus vai fazer, que Deus vai trabalhar. Irmãos, a nossa vida, ela tem que falar por nós. As nossas palavras. Eu fico às vezes conversando com a minha esposa e eu fico querendo entender. Um pregador, um cantor, cismou de cair. Um pregador, um cantor, um evangelista, que sobe no púlpito, que canta, prega, que evangeliza, e de repente ele sai na rua e fala palavrão. Me explica isso, pastor Rubens. Eu não entendo isso. A transformação, ela não é exterior. A transformação, ela é interior. E ela vem arrancando de dentro para fora. Ela vem limpando de dentro para fora. E de repente a gente olha uma pessoa bonita, maravilhosa, porque Deus fez a limpeza de dentro para fora. Primeiro é feito de dentro para fora, depois nós vemos a beleza exterior. Então às vezes eu fico olhando, observando. Difícil de entender. É difícil de entender. Mas eu creio que Deus, Ele não mudou e Ele continua trabalhando. E Deus quer encher as vossas vidas de graça, de paz, de alegria, de amor, de unção, de virtude. Mas nós precisamos buscar. Pastor, mas eu não sou ninguém. Será que Saulo era? Com toda a sua importância? Um poliglota? Aluno de Gamaliel, o homem mais importante da região, com toda a sua importância. Será que ele tinha uma importância para Deus? Claro que tinha, igreja. Quando o Senhor fala com Jeremias no capítulo 1, Jeremias não falou nada, no seu coração ele disse: eu sou uma criança. E Deus falou: pera aí, não fala que você é criança não. Eu uso quem eu quero. Eu trabalho da minha maneira e eu, o Senhor, coloco as minhas palavras na tua boca. Espera aí, pastor. Espera aí. O Senhor, Deus, coloca as palavras na minha boca. E como que eu falo a palavra de Deus e falo um palavrão? A minha Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água limpa e água suja. Então as pessoas olham para nós, igreja. As pessoas olham para nós, vê o que nós temos, vê onde nós chegamos, e de repente ele olha para mim, por exemplo, e diz: espera aí, como é que você tem carro ganhando o que você ganha? Como é que você tem casa ganhando o que você ganha? Como é que você tem celular ganhando o que você ganha? Como é que você tem saúde com... O pessoal falava: você com essa idade sobe em cima de telhado, pula, dança, faz e acontece com essa idade. Como é que você faz isso? O poder de Deus fortalece, enriquece, dá graça e rejuvenesce. Ele transforma, Ele fortalece, Ele edifica. Irmãos, eu sempre digo, eu ia aqui no Monte do Cocaia, eu ia toda sexta-feira, todo sábado, e eu via as velhinhas de 80 anos pulando que nem pipoca. Irmãos, isso é poder de Deus, isso é renovo de Deus, isso é graça de Deus. Às vezes eu vejo um crente moribundo, jovem, 25, 26 anos, morrendo, sem esperança. Parece um maracujá de gaveta.
Irmãos, levante a tua cabeça. Deus quer trabalhar na tua vida. Oh, yamantu nivasai Joe. Kemendio la plaço ide covas nebria. Darai o manto revassai alagasu. Pouco samanai gyo sergia. Ragassuri mi covas nai. Digo a voz nai gyo siri mi canta nebia sai. É tempo de canta labachai de acordar. Rabouve as nai. Negiobla siri canta, tempo de levantar a cabeça. Rabacaia surimi canta, a figueira está florescendo. Rabaiá surimi canta, neve azul, coisas terríveis. Coisas terríveis estão a Naigaçu por acontecer. De canta lá, basura me canta. Não é tempo de vassoura me canta de andar olhando para baixo, mas olhar para o alto, que é de lá que vem a redenção. Canaigaçu, dou faz nebria comanai, xanai de comondiaçai. É tempo de renovo, tempo de restauração, tempo de edificação. Aleluia. Que Deus nos ajude, nos ensine, através dos sonhos, através das visões, através das revelações, através de cada um dos dons, nos faça ver tudo aquilo que o homem natural não pode, mas Deus nos revelou. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, e a glória do Senhor esteja manifesta sobre a tua vida. Vamos aplaudir a Jesus.